Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Aqui tudo é dele. Aleluia. Aqui tudo é dele. Eu te anunciei alguém? Anunciei alguém? Não? Não, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos louvar a Deus mais uma vez, os varões. Os varões. Amém, os varões? Mais uma vez? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Louvado seja Deus. Vamos ouvir cantar uma vez o pastor Leonardo. Aleluia, na sua oportunidade. Logo após o Leozinho. Aleluia. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar uma palavra aqui, rapidamente, que as horas já se vão. Se encontra em Josué, capítulo 3, e o verso 7.
diz assim: então o Senhor disse a Josué: desde o dia de hoje começarei a te engrandecer diante dos olhos de todo Israel, para que entendam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Meus queridos, esse texto aqui é muito conhecido. Me chamou muita atenção nesse texto, porque não precisou que Josué fizesse alguma coisa para ser reconhecido pelo povo de Israel, não precisou fazer nada, a não ser que o próprio Deus apresentasse ele para Israel. E sabe, queridos, nos dias de hoje a gente vê pessoas que querem fazer de tudo para ser reconhecidas pelos homens. Pessoas querem estar em lugares, só para marcar presença. Pessoas querem buscar reconhecimento de homens, mas o maior reconhecimento não é de um homem. O maior reconhecimento é o que Deus faz na sua vida. E a partir de hoje eu farei que o povo de Israel reconheça que eu sou na sua vida. Aleluia. Então, queridos, não se preocupem com o homem, com o homem pensa a seu respeito. Você precisa se preocupar com o que Deus diz ao seu respeito. E sabe, se Deus quiser soprar seu nome em lugares que você nunca pensou estar, se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Você não precisa se rebaixar ninguém, você não precisa estar atrás de ninguém, você precisa só que Deus faça na sua vida. E nessa noite, queridos, deixa que Deus faz na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Deus, continue a canção do nosso pastor. Vamos ouvir o Leozinho com a sua oportunidade. Aleluia. Aleluia, Deus continue abençoando o Léo nessa noite. Aleluia. Eu vou chamar os varões para louvar o último louvor. Enquanto nós vamos louvar, você também vai louvar a Deus com as suas ofertas, o seu dízimo. Aleluia. Oferta a casa do Senhor com amor, com alegria. Aleluia. Você que trouxe, venha e traga com amor, com carinho. Amém? Enquanto nós vamos louvar, não será eu da harpa, agora vai ser eu indo a música, mas é fácil. Aleluia. Estou dando trabalho, né? Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. É
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, e nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vou falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, é tão importante para Deus. Não ficar sofrendo na angústia e dor, e nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. O valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Para que valorize o que você tem. Amém. Se coloque de pé, vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, aleluia, e por toda a igreja, aleluia. E já em seguida, aleluia, eu vou passar ao pastor Leonardo para fazer oração pelo pregador, aleluia, nesta noite, aleluia. Ó Pai amado, em nome do Teu Filho, Salvador Jesus Cristo, quero te apresentar, Pai, as ofertas dos dízimos, Pai, que foram depositadas, ó Pai amado. Ah, Jesus, que o Senhor venha abençoar, venha multiplicar, ó Pai. Abençoa os que ofertaram e dizimaram, Pai. Abençoa também, Pai, os que não puderam ofertar nem dizimar hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe o celeiro de cada um. Abençoa a igreja. Abençoa o teu povo, Pai, aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Pastor Leonardo, nesta noite, eu peço perdão à igreja pelas minhas falhas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, chegou o momento da palavra. Não saia do seu lugar, fique atento no que Deus vai falar conosco. Agora, nesse momento da palavra, fique com a oração na igreja, para a gente ficar ligado naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Também quero chamar aqui o pastor Carlos, vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Chegou o momento, Pai, da tua igreja ouvir a sua palavra, Pai amado, Pai querido. Pai,
Pai, queremos ouvir, Pai amado, a Tua palavra, queremos saber o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai, através da Tua palavra. Senhor, fala com cada um aqui, Senhor. Queremos ser tocados por Ti, Senhor. Queremos ser cheios, Pai amado, Pai querido, do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá graça para o Teu Filho, Pai amado, Pai querido, para ministrar para a Tua igreja, Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, para passar para nós nessa noite, Pai. O nosso coração, Pai, está sedente, ó Deus, da Tua palavra. Senhor, já Te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, enquanto vocês abrem a sua palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 2, eu quero passar alguns avisos para os irmãos. No dia 12, nós temos ali a festividade no bairro Carvalheira, né? O presbítero Alex Alan, festividade de varões, amém? Vamos tentar alinhar, né, os irmãos dos varões, para que a gente possa estar ensaiando durante a semana, também com o diácono Marcelo, para que a gente possa chegar lá e fazer redondinho, amém? E já que lanço aí também o desafio aos departamentos, começar a ensaiar alguns louvores para cantar com teclado ou com playback, amém? É assim que a gente vai fazendo as coisas acontecerem, amém? Só isso aqui, gente? Amém? Abra sua Bíblia para o livro de Colossenses. Os próximos cultos aí serão todos os departamentos, então entre os departamentos conversem aí, já alinham os louvores que serão cantados, que serão apresentados ao Senhor. Nossos varões hoje nós fomos os desbravadores. Amém? Então já alinham, agora vocês têm tempo, eu não tenho desculpa. Você olha, o próximo culto possa ser o nosso departamento, já vai e deixa redondinho aí, amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2 vai dizer assim: portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza de pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente diante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como foste instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, que ela seja pregada, Senhor, que ela vá e que produza o fruto pelo qual está sendo enviada, frutos de transformação, libertação, Senhor, e mudança, Senhor, nos nossos caráteres, no caráter das nossas vidas, no nosso modo de agir, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Possa sentar. Irmãos, ainda na sexta-feira Deus ministrava bastante coisas ao meu coração, e aí eu falei: Senhor, molda isso para que a gente possa estar então trazendo segundo a sua vontade. E Deus, ele me deu, logo na sexta-feira, quando eu saía, Deus já tinha me dado um tema para a palavra de hoje, né? E isso, então eu só tinha que trabalhar isso que Deus já havia falado ao meu coração. E o tema que eu trouxe para essa mensagem de hoje, todos sabem que eu gosto de botar título e tudo, é Árvores Altas, Raízes Profundas. É o título dessa mensagem de hoje. Todos nós conhecemos aqui esse versículo aqui em Colossenses, onde Paulo ele está falando ali com os irmãos de Colossenses. Ele está falando sobre os irmãos terem raízes, se alicerçarem em Cristo. Ele está instruindo os irmãos a edificarem as suas vidas de forma enraizadas em Cristo. Aleluia. Enraizadas na palavra de fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é fato nos nossos dias que se o cristão ele não estiver enraizado na palavra do Senhor, ele
vai ser como uma folha ao vento, que ele é levado. Porque os fundamentos da fé do cristão precisam estar alicerçados na palavra, pois a palavra ela é o fundamento, é a confissão de fé, é o manual, a direção que o crente prossegue. Imagine você então, se nos dias atuais, esse crente, ele não mergulha em conhecer quem é o Deus que ele serve, e quais são as condições da sua vida, a que ele está acessível a viver nesse mundo. Ele começará a viver um mundo de ilusão, onde ele somente fala do Senhor, fala das obras do Senhor, mas ele não vive em profundidade com Deus. Aleluia! Um cristão sem as bases, sem a sua fé, é como folha ligada ao vento. Vamos ler aqui, olha o que diz Mateus, no capítulo 7. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só, aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Será que nós estamos vendo isso no evangelho atual? Ou será que nós estamos vendo uma geração que ouve a palavra e só ouve, não retém ela para si? E passam dias, e passam meses, e passam reuniões, e o crente ainda está ali, só ouvindo, mas ele esquece de praticar. Mas como eu vou praticar aquilo que eu ainda não conheço, não sei como é? Porque para que eu conheça, eu preciso me aprofundar. E o versículo continua dizendo: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, as palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e foi uma grande ruína. Irmãos, olha como que é interessante. A nossa geração, ela está caminhando de uma forma superficial. Ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso a muitas coisas, existem muitas fontes onde a gente pode buscar conhecimento, ao mesmo tempo nós somos superficiais. Ao mesmo tempo que surgem tantas tecnologias onde você pode estar cada vez mais se aperfeiçoando. Eu quero uma Bíblia atualizada da seguinte forma, eu quero uma linguagem tal, porque essa linguagem não fala comigo. Hoje você pode fazer isso e buscar conhecimento. Mas essa mesma geração que criou tantos meios para que ela tenha conhecimento, ela tem se distanciado dos fundamentos de Deus. A mesma geração que tem tantos recursos não os usa a favor da palavra do Senhor Jesus, a favor do seu conhecimento, do seu crescimento. E é muito interessante você ver como é bonito, muitas das vezes, a pessoa está cheia do poder, mas vem o vento, vem a tempestade e ela vai ao chão. Muitas árvores bonitas com muitos frutos, de pé, mas na verdade a sua raiz não está aprofundada, não está edificada sobre a rocha. Ali a raiz está na areia. No mesmo período em que eu tenho acesso a ter tantas informações, a igreja, os irmãos, as pessoas têm buscado se distanciar do conhecimento de Deus. E quando vem a tempestade, a chuva leva, porque está sobre a areia. E aí eu me pergunto, onde nossa geração está edificando as suas raízes? Porque nós temos visto tantas e tantas pessoas abatidas. O que está acontecendo? Por que temos visto tantas pessoas abatidos, escondidos? Porque o que está acontecendo? Se existe informação, se existe acesso,
Se é fácil buscar o Evangelho, olha, eu tenho tido problema de visão, o que eu fiz? Eu mudei. Porque para mim é mais fácil ler a Bíblia aqui, que a letra está maior. Temos recursos hoje. Se não fosse aqui, ia ter uma Bíblia com a letra gigante. E se não for assim, vamos então fazer o óculos. Mas nós temos acessos hoje. E o que explica essa geração com tanta informação, com tanta facilidade, se permitir ser levada pelo vento, pela tempestade, se esconder? Estamos vivendo dias de grande crescimento em tecnologia e informação, mas ao mesmo tempo um período de distanciamento das coisas do Evangelho. Você quer ver uma coisa? Você pode pegar a sua Bíblia na sua casa, sentar e começar a ler, o seu celular vai tocar e você vai ler, vai lá ver o WhatsApp e vai se distanciar, e daqui a pouco você não lembra nem o que você estava fazendo. Qual tem sido a nossa prioridade? O que tem sido prioridade na sua vida? O que tem sido prioridade da sua vida? Irmãos, enquanto eu não aprender a priorizar a vontade de Deus, as coisas de Deus, não espere você que a sua vida vai fluir. A palavra de Deus diz esse versículo super conhecido: buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É incrível nos dias de hoje nós estamos repetindo tudo isso, porque é orgulho do crente. Se eu não sirvo a Deus primeiro, as demais coisas não vão fluir. Não há substituição no reino de Deus. Eu não posso querer priorizar as minhas vontades e deixar a vontade de Deus para depois, porque certamente a minha vontade não vai prevalecer. São primeiras obras de Deus, primeiras coisas de Deus, depois o que eu penso. Nem o que eu penso, depois o que Ele pensa de mim, o que Ele quer para mim. A nossa geração, em um mundo de tanta facilidade de se falar do amor de Deus, de se pregar o Evangelho, um mundo estratégico, com tantas ferramentas, com tantas coisas que tem para fazer, a nossa geração tem que se escondido. Temos sido como soldados covardes que não querem ir à guerra, e quando chega a trincheira ele se esconde, e o exército está guerreando, ele está ali escondido. Mas se a guerra for vencida, ele apresenta: eu estive lá, eu estava lá. E a gente não tem se apresentado. Aleluia. Também que hoje é culto de varões, né? Porque lá no início a palavra de Deus já ensina que o homem ele vai arrancar do suor do seu rosto. Não vai ser fácil para sustentar sua família, para dirigir a sua casa, para conduzir o seu ministério. Não é fácil. É prioridade. É prioridade. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está chamando homens e mulheres fortes, corajosos e que não se escondem, não ficam com medo, não se permitam ser levados em um tempo de facilidade para se adquirir conhecimento, ser levado a conhecer outras coisas que não sejam coisas que sejam do reino de Deus. Porque esses são aqueles que estão sobre a areia. Vai vir um movimento, vai vir um barulho e vai ser só glória. Mas quando vier a tempestade, vai para o chão. Aleluia. É aquele irmão que sobe no monte, ora no sábado, no domingo, na segunda-feira, vai para o trabalho, é afrontado, ele sai com as cabeças, briga com o cara. Foi a glória, foi o barulho, mas quando veio a prova, ele não tinha raiz. Aleluia. Isso tem gerado cristãos fracos, que no auge da sua sensibilidade se tornam alvo fácil na guerra. Estamos tão sensíveis a tudo que no momento de guerra somos alvo fácil. Seremos ali o soldado na linha de frente sem a arma, que é só para enganar o exército inimigo. Quando o exército inimigo vem, ele toma um tiro e morre, porque não estamos alicerçados, não estamos preparados. E aí a gente se pergunta: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que não existe mais aquele fogo do culto de avivamento em todas as reuniões? Por que a palavra com a presença de Deus não está em todos os cultos? Por que não existe o desejo do crente de estar na casa do Senhor e servir Ele em todas as reuniões, mas é só no culto de avivamento? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Que é só no movimento que as coisas acontecem? Por que, Senhor? Se o
Deus opera todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. Aí a gente vai entender, irmãos. Eu falava, Deus, na sexta-feira eu ficava e as coisas queimando no meu coração, e eu falava, Senhor, eu não vou falar. E Deus já havia me dado essa mensagem. Mas, irmãos, se o Senhor não estiver em primeiro lugar, meu irmão, não adianta. Vai vir a tempestade, vai te derrubar. Você vai ser cheio hoje, mas essa casa cheia aí está na areia. Amanhã vai vir a tempestade, ela vai cair. Pode não cair de imediato, mas ela vai cair. Aleluia. Onde estamos construindo as nossas bases? Onde estão fincados os nossos alicerces? Eu não sou pedreiro igual o presbítero Ronaldo, não. O presbítero Ronaldo é fera. E a obra, o alicerce tem que ser fera. Isso não adianta você gastar o dinheiro que for ali, porque vai cair. O alicerce é o principal da obra, né? Eu sou mexendo, eu sou pedreiro do YouTube. Mas eu sei que a fundação tem que ser boa, porque senão vai cair. Meu irmão, não adianta você vestir a melhor roupa, vir bonitão para a igreja, se o seu alicerce não está firmado na rocha. O solo ele tem camadas. A primeira camada é mais arenosa, depois vem aquela mais forte um pouquinho, ainda é uma terra meio fraca, e abaixo daquilo vai estar um solo mais firme. Se você ficar só aqui, no raso, você vai cair. Pode falar em línguas, pode pregar bem, pode entregar a revelação. Se tiver no raso, você vai cair. Sabe por quê? Porque é todo dia. Não é uma vez só, é todo dia. É dizer não ao mundo e dizer assim em Cristo: Senhor, me muda, me transforma, me renova. Eu quero ser usado. Eu não quero estar em trincheira na guerra, escondido, vendo o exército batalhando e eu escondido. Sabe, eu vou te dar uma notícia: porque se você estiver lá na trincheira escondido, o seu exército batalhando e você escondido, e o exército perder, você vai ser morto. E pior do que os que guerrearam, porque o exército inimigo vai falar: covarde, eu vou te matar de uma forma mais cruel, porque você foi covarde. Não adianta se esconder, não adianta fugir. A regra é: pega a tua cruz e siga. Não esteja sobre o muro. Aleluia. Qual a profundeza das nossas raízes? Raízes rasas até produzem árvores que balançam os seus galhos no vento. Esses ventos aí, sabe o que é, irmão? Esse vento aqui é o vento da emoção. O diácono é músico. Tem notas aqui que se ele der no instrumento, você vai chorar aí, porque o instrumento ele é assim. Tem notas que se der, você vai chorar, você vai se arrepiar. Quantos cantores seculares os irmãos já ouviram aqui cantando louvores evangélicos? Você fala: cara, até que ele tem unção, né? Não tem unção não, mas isso aqui é técnica. Ele sabe como fazer você chorar aí, você pular, sentir presença aí, tá? É técnica. O instrumento ele tem isso, a música tem isso. Quando a gente gravava, a gente ia lá pro estúdio, sentava com o produtor e falava aqui: vamos fazer esse arranjo, tá? Bota essa nota, mas olha que ficou bonito essa, puxa essa nota aqui. Sabe para quê? Para atrair a sua emoção. Só que Jesus não quer a sua emoção, Ele quer a sua verdade. Então não precisa de ter um monte de instrumento aqui fazendo louvor. Tem um irmão aqui pulando, sapateando no poder, porque Deus conhece o que está além daquilo. Deus sabe o que está por trás, o que está por dentro. O som, o barulho que vai sair vai te emocionar e te fazer chorar, mas Deus sabe se você está realmente vivendo arrependimento. E aí eu tive a resposta: por que a nossa geração, embora tenha tanto acesso à informação, está sofrendo tanto? Porque a nossa geração é uma geração que veio pela emoção. Foi a geração que ouviu o culto de avivamento, aquele louvor lindo, chorou, se alegrou naquele momento de emoção, aceitou a mão, aceitou Jesus, mas não entendeu o que é viver o Evangelho. Não teve os primeiros passos, não conheceu quem é Jesus, não conheceu a palavra de Deus, não conheceu o que é ser crente, o
que é dizer sim para Cristo e não para o mundo. E aí está o motivo pelo qual a nossa geração, ainda que tenha tanta informação, está sofrendo tanto. Aleluia. Nós não podemos mais, irmãos, nos permitir, como eu vi essa semana, um pastor que eu gosto muito dele, muitos estão criticando, mas eu só aumentei a admiração por ele, aquele pastor Paulo Júnior, eu gosto demais. É muito difícil você ver um homem de Deus com a influência que ele tem vir ao altar e confessar: olha, eu pequei porque eu fui tudo, isso foi aquilo. É muito difícil, só me aumentou a minha admiração por ele, porque eu vi que ele realmente é um homem de Deus. Ele não está preocupado com a aparência, com o cargo, com o título. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o reino de Deus. Isso é o que nos importa. Mas vamos pegar na galera da mídia, lá, a galera que é o holofote. Vamos pegar aquele ali que vai ter a coragem de dizer: olha, eu preciso descer tal degrau. Acho que a gente vai contar numa mão, né? E é por isso que nós estamos vivendo dias assim. É por isso que nós estamos vendo coisas assim. Mas nessa noite eu falei: Senhor, eu não quero falar. Mas irmãos, podem até ficar chateados comigo, mas eu não vou reter o que Deus tem colocado no meu coração. Porque Deus me chamou para falar a verdade, não para ficar fazendo a vontade do mundo, agradando o teu coração, falando as palavras para massagear o seu ego. Não. O meu compromisso, o que Deus tem colocado no meu coração, esses dias eu já apanhei tanto nessa minha vida, que eu aprendi que a verdade ela tem que ser pregada. O Senhor não quer crente fraco. O Senhor quer crente que confessa e que se restaura e que se coloca: olha, eis-me aqui, Senhor. Eu sou falho, sou pecador, estou errado, mas eu estou aqui, quero fazer sua obra. O importante não é você se esconder, o importante é você declarar e se apresentar: eis-me aqui. Porque Deus é Deus de coisas novas. E o inimigo ele é envergonhado quando nós tomamos essa postura. Aleluia. Raízes rasas até fazem barulhos, até se movimentam, sentem a presença e choram, mas caem diante dos ataques, porque ainda não formou os fundamentos. São levadas pela emoção ao som do barulho, do louvor, do instrumento, da palavra bonita do pregador, mas ao serem confrontadas, elas cedem e caem. Aleluia. Caem porque não estão firmadas. Vejamos o que diz Lucas no capítulo 6. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? E por que me chamais Senhor? Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu ensino? Vai botar ali. E por que me chamais Senhor e Senhor, e não praticai o que eu vou ensinar? É uma pergunta, irmãos. O Senhor está perguntando: por que não praticais o que eu vos ensino? Por que não se aprofundam? Por que não criam raízes? Porque quem cria raiz sabe de todos os processos, sabe que vai ser afrontado, sabe que vai ser caluniado, sabe que o inimigo vai se levantar para ele, mas ele sabe que ele tem uma raiz, ele tem uma direção. Aleluia. Quem cria raiz não para no meio do caminho. Quem cria raiz não se esconde, porque sabe qual é a verdade que ele prega e vive, e sabe quais os riscos que ele está suscetível a viver. Irmãos, se entra aqui, como acontece nos países perseguidos ali, entra uma pessoa armada aqui e fala: nega Jesus, quem vai permanecer na presença? Será que você vai ficar de pé e vai negar, e vai professar o Senhor, ou você vai negar para permanecer vivo? Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. O Evangelho é verdade. É verdade. Não é só carinho. Seguindo, 47 diz: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Olha o Senhor: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pode seguir. 48. Como se fosse um homem
que ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha, e sobrevindo grande enchente, não é uma enchente pequena, é uma grande enchente, não é uma provinha pequena, é uma grande prova. O rio transbordou. Quantas vezes você na prova, o inimigo se levanta para te apontar, e parece que você não vai para lugar nenhum mais, porque o rio está transbordando e te inundando, quase te matando afogado. O rio transbordou e as muitas águas agora lançaram sobre aquela casa. E quando você acha que você já não vai viver mais, que a prova vai acabando, ela se intensifica, fica pior. Os rios agora estão passando sobre a casa. A prova está mais forte e parece que você não vai sobreviver. Mas a casa não se abalou, porque em você ninguém toca. Quando você tem raiz, pode vir o vento, a tempestade, a chuva, as lutas, em você ninguém toca. Lembre-se de Jó. Por ter sido solidamente edificada, as suas raízes precisam ser solidamente edificadas, para que quando vier a enchente, transbordar o rio, e ainda esse rio se intensificar por sobre a sua casa, você não seja abalado, abalada. Aleluia. A sua raiz só é edificada se você fundar os alicerces. Não é só ouvir a pregação, não é só ouvir aquele versículo isolado, é conviver com a palavra de Deus. Escuta só uma coisa: você não está sendo alicerçado sobre a areia. Aqui ninguém está massageando o seu ego, em nenhum dos cultos. Eu acompanho, eu não vejo, mas eu vejo pelo YouTube, pelo Facebook. Em nenhum dos cultos o seu ego está sendo massageado. É por isso que o nome da igreja é a palavra da cruz, porque a palavra da cruz é verdade, é confronto. Se Deus está pegando você e te apertando, é porque Ele sabe que você tem coisas maiores para poder fazer. Sai muito mais água boa de você. Não se permita ficar com o seu ministério, sua casa, sua vida parada, esperando, escondido na trincheira. É por isso que você não está sendo amassageado em nenhuma das pregações. A gente às vezes não entende, porque às vezes se fala e está sempre as mesmas pessoas na igreja, mas sabe que eu entendo? Que Deus, Ele está treinando um exército. E se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele quer que você seja usado. E nesse processo de treinamento, acredito que todos viram aquele filme Tropa de Elite, né? Como que os caras sofreram ali para ser bons soldados. Nesse processo de treinamento, você vai ser apertado, vai ser moído, vai ser amassado, vai ser confrontado, para que saia o melhor de você. Nesse processo, aprofunde-se, funde a sua raiz. Veio a prova, afunde a sua raiz, chore, sinta, mas não se esqueça do seu alvo. Aperfeiçoe-se cada vez mais, busque a cada vez mais, sofra, mas lembrando do que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Você tem fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. Você tem recebido. Este fundamento é o Evangelho, a palavra de Deus. Aprofunde as suas raízes. Árvores grandes têm raízes profundas e elas não caem. Olha, vai chegar um tempo em que vai ser levantado lideranças. Geralmente o líder, ele é um espelho, árvore grande. Ele precisa estar como? Alicerçado. Aprofunde-se as suas raízes, porque árvores grandes precisam ter raízes profundas. E o tempo de transformação das nossas vidas são para gerar raízes profundas no reino de Deus.
Raízes profundas estão em conhecer a palavra de Deus. Não seja levado só pelo movimento. Não seja raso. Não esteja na primeira camada. Aprofunde-se mais. Aprofunde suas raízes. Saia do raso, saia da areia. Aprofunda as suas raízes num solo forte, num solo fértil. Esse solo é a palavra de Deus. Chega de ser levado pelo vento, pelo barulho. Aprofunde as suas raízes em Deus. O verdadeiro avivamento é a palavra de Deus. É graça e conhecimento. Você precisa estar cheio de Deus para transbordar. Salmos vai dizer assim. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Conhecido de todo mundo. 119, versículo 105. 105. Aleluia. Glória a Deus. A tua palavra que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem tem raiz no momento de aflição e perseguição, a sua palavra é luz para o meu caminho. É quem clareia a minha direção no momento de adversidade. Quem tem raiz sabe que a sua resposta está na palavra de Deus. Só vence as lutas, as dificuldades crentes que estão enraizados na palavra, crentes que estão edificados, alicerçados na palavra. Aleluia. Então nessa noite, meu irmão, você vai parar. Você vai parar de dar ouvidos a Satanás. Vai parar de se esconder na guerra. Vai deixar de fugir. E vai se apresentar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vou passar o processo, mas o Senhor pode me usar. O Senhor, teu Deus, Ele vai dizer para você em Josué, no capítulo 7, capítulo 1, versículo 7: tão somente, se de fato firme e corajoso, tão somente, se de fato, ou seja de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso, em todas as suas realizações. Nem aparta à direita nem à esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Aí eu volto lá no início. Se a prioridade não for a obra de Deus, não for a vontade de Deus, a presença de Deus, você está aqui, ó, olhando para a direita e olhando para a esquerda, e não está olhando para o alvo. O sucesso nas suas realizações, o caminho vai ser bem mais distante. Agora, se você cumpre, não se aparte, nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha o seu foco, para que tenhas sucesso em todas as realizações. Certamente o Senhor é quem vai trabalhar por você. O Senhor é quem vai pegar as suas guerras e vai agir ao seu favor. O Senhor é quem estará diante das suas lutas e lutará. Ele será o seu escudo e Ele te protegerá de todas as investidas do inimigo. Então levante-se nessa noite, coloque a sua fé em ação, coloque a sua vida na presença, afunde as suas raízes. Levanta-te e aprofunda-se na presença do Senhor, porque é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem tem o início e é Ele quem escreve o seu final. Aprofunde as suas raízes. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Grande é o Senhor. Seja forte e corajoso. As lutas, elas vão estar presentes até a volta do Senhor. Mas nós, como cristãos, devemos
estar preparados, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor, vem, Senhor. Mas enquanto Ele não vem, eu devo me aprofundar, devo me alicerçar, devo criar raízes. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vou pedir que eu apague, vou apagar aqui também. Vou pedir que você feche os seus olhos nessa noite. Não tem ninguém olhando para você. E nem se importe com quem estiver. Se tiver alguém olhando, fala para ele: irmão, vai orar, se consagrar. Não fica me olhando, não. Que é momento com Deus. Aleluia. Nessa noite você vai se levantar. Você vai se apresentar diante do Senhor. E você não vai mais aceitar que a sequidão esteja na sua vida, que o seu ministério esteja parado. Mas você vai profetizar agora que você, nessa noite, o seu ministério, a sua vida vai começar a andar. Que este demônio que tem tentado paralisar a obra vai cair, vai bater em retirada. Se você não vai ficar parado, seu ministério não vai cair, o seu chamado não vai parar. Porque existe um Deus que é muito maior do que todas essas coisas. E Ele intercede por você. Mas o primeiro movimento é seu. A decisão é sua. De ser restaurado, de ser restaurada, de fazer a obra. Você não pode mais ver a casa do Senhor sofrendo e você ficar escondido, escondida. Se levanta, se levanta. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tenha mais medo. Sem coragem. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Essa luta não vai te parar. O Senhor é maior do que o teu Deus. Ele é Deus de renovo. Ele refaz. Ele transforma. Levanta a tua cabeça. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não pare. Não pare. Não permita que Satanás pare você. É alvo. O meu alvo é o céu. O seu alvo é o reino. O seu alvo é a vontade de Deus. Pro teu ministério, levanta. Os ossos secos. Tudo já passou. E o Senhor já jogou no mar do esquecimento. É tudo passado. O passado não pode paralisar você. Porque o Senhor está olhando para frente. Porque Ele está na frente. Em nome de Jesus. A cura em Seja restaurado. Seja restaurada nessa noite. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou falho, Senhor. Mas o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é que transforma. O Senhor é que liberta. O Senhor é que muda. Sem o Senhor eu não sou nada, Senhor. E vai, faça sua obra.
Glória a Deus. Oh, aleluia. Pega essa palavra, queridos, no teu espírito, pega essa palavra no teu coração. Seja um guerreiro valente do Senhor, queridos. Pega essa palavra no teu espírito. Não se esconda. Esteja na linha de frente, esteja pronto para pelejar. Amém? Continua, queridos, meditando nessa palavra, queridos. Continua meditando nessa palavra. Que às vezes, queridos, a gente se esconde, a gente quer correr, mas Deus nos chama para uma grande obra. Deus tem te chamado.